E o assunto aqui no Bom Dia Produtor agora é o dólar. As boas perspectivas com o início do governo do novo presidente aqui do Brasil, Jair Bolsonaro, acabaram pressionando a moeda e aumentando as especulações do mercado de melhorias com a realização de reformas políticas. Saiba qual foi a influência do começo do mandato e quais são as expectativas para o resto do ano na entrevista que Walter Pulga Júnior fez direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias com o economista-chefe da GEL Investimentos, Eduardo Velho. Eduardo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos agora, não é tão fácil fazer previsão para a economia, entrada de um novo governo, né? Jair Bolsonaro agora, propostas novas, mas vamos começar falando do câmbio. No caso do dólar, esperávamos, e você chegou a comentar isso em seus relatórios, em suas análises, que o dólar tivesse uma queda já no final do ano. Isso não ocorreu, mas ocorreu agora, na segunda semana do início do ano, já começa a cair. O que ocorreu com o dólar nesse período? Tinha um contexto de incertezas ainda que não foram dissipadas até o final de dezembro. Por exemplo, a questão da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Quer dizer, havia muita briga e sabe muito bem que quando tem mais protecionismo no mundo, mais aumento de tarifas, tende a reduzir os fluxos comerciais entre os países e prejudicar o crescimento mundial e principalmente emergentes, que são os grandes dependentes de crescimento entre esses dois grandes países, que é os Estados Unidos e a China. O outro ponto importante é que havia muita dúvida ainda sobre a alta da taxa de juros americana, né? Apesar de haver aí uma perspectiva de uma desaceleração, havia ainda claramente que uma expectativa de 2 ou 3 altas de juros nos Estados Unidos em 2019 ainda. Outro ponto de certeza que ficou muito forte, para minha surpresa, que agora finalmente está se dissipando também essa incerteza, houve um contexto de aumento da probabilidade da recessão dos Estados Unidos. O mercado financeiro internacional começou a vislumbrar uma recessão americana ao longo de 2019, que seria muito ruim para o crescimento e para os países emergentes. Consequentemente, com isso, o dólar lá fora ficou mais caro, o mercado ficou mais averso ao risco, com mais incerteza, o dólar tem que ser procurado pela questão de segurança. Então, isso também pressionou também o dólar aqui no Brasil. Também teve um efeito sazonal de remessa de lucro das empresas brasileiras, empresas multinacionais aqui no Brasil, estados aqui para o exterior, remessa de lucros, dividendos, teve mais de um déficit superior a quase 10 bilhões de dólares em dezembro. Então, foi uma coisa sazonal, historicamente, que é uma remessa maior, mas também as incertezas externas mantiveram aí o câmbio um pouco ainda pressionado, chegou até romper R$4 o câmbio. E também alguns pontos que havia uma expectativa também que a reforma da Previdência mínima poderia ser colocada logo após o resultado da eleição presidencial, que também foi adiado. Então, com o recesso, obviamente, o câmbio ficou um pouco mais pressionado, mas também não houve uma saída de recursos do país descontrolada. Pelo contrário, as expectativas continuam positivas, que o governo vai ampliar, vai ter uma abertura comercial, e agora ficou claro que vai ter o ajuste fiscal. Há uma perspectiva de um grande apoio político no Congresso ao governo Bolsonaro, que vai facilitar as reformas. Por exemplo, o candidato à reeleição na Câmara, Rodrigo Maia, possivelmente deverá ser o presidente, já está com 8 partidos apoiando ele, e ele é pró-reformista, então isso também é um fator positivo para ajudar a cair o dólar em relação ao real também. Também há uma expectativa também clara agora que não vai ter recessão nos Estados Unidos, que é bom para o Brasil também, para toda a economia mundial. Há uma expectativa que o Banco Central norte-americano, onde hoje vai ser divulgada a ata do Fed, às 3 horas, talvez até revise para baixo a alta dos juros em 2019, que também é bom, e mesmo com o crescimento ainda relativamente bom ainda nos Estados Unidos, é positivo também para expectativas. E a grande expectativa são as medidas do governo. Está claro, o governo realmente vai ter uma reforma da Previdência aí com bom apoio, vai introduzir uma regra de transição, o regime de capitalização também, juntamente com o aumento da idade mínima, e a expectativa do mercado é essa, que a agenda está boa, tem espaço para privatização, tem espaço para abrir mais a economia, para facilitar a inovação, a abertura econômica. Então, aparentemente, os fluxos comerciais também vão melhorar agora, os fluxos financeiros. Em janeiro você vai ter um déficit menor, até um superávit cambial. Então, a tendência agora é o que está acontecendo, o dólar ficar um pouco mais baixo. Agora, de olho no médio e longo prazo,
As propostas que começaram agora, muito recente, do governo Jair Bolsonaro, indicam melhoria na economia em 2019? Como você olha para o futuro, já tendo como informação o que Paulo Guedes está anunciando para o país? Bem, eles vão... Se você tem uma aprovação de um grande problema que hoje é a Previdência, que é o déficit fiscal, mesmo que não tenha um impacto no curto prazo em termos de caixa, mas um impacto a médio prazo, você possibilita que o governo ganhe credibilidade, comece a financiar sua dívida a juros mais baixos, então contribui para reduzir o déficit do governo. Os juros ficam mais baixos no mercado, consequentemente as taxas de juros na ponta de crédito, em algum momento vão ficar mais baixas. Se mantiver a inflação baixa, que é o cenário que está dado aí também, a inflação também está se confirmando, que a inflação vai ficar baixa também em 2019. Isso é um cenário também positivo para investimentos e também para a questão de aumentar a renda disponível da sociedade em geral. Então, aparentemente, essa medida da Previdência é importante para dar esse choque, confirmar essa expectativa e atrair mais investimento. Ou seja, o governo, o Bolsonaro, aparentemente, a trilogia nos próximos meses é ter um juro baixo na dívida pública, um juro mais baixo na dívida pública, que facilita também o ingresso de recursos para outro setor da economia. Outra coisa importante, as medidas que estão sendo anunciadas. Por exemplo, a própria aprovação já do governo Temer, do aumento do limite de capital estrangeiro no setor aéreo, vai muito em linha com a ampliação da abertura econômica, de maior participação do capital estrangeiro na economia para trazer mais investimentos. As próprias privatizações, o próprio engajamento do presidente do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica, que deverão realmente, vão se comprometer a sancionar privatizações nos seus segmentos. Então, isso é um sinal positivo. A economia deverá atrair recursos, a economia deverá reduzir um pouco o gasto público e deixar mais o setor privado para puxar mais o crescimento de forma mais eficiente. Então, eu acho que os sinais estão dados. O governo deverá também anunciar aí medidas de fiscalização no auxílio reclusão, no auxílio doença, vai fazer uma reorganização também administrativa e também das funções dos bancos públicos também, com maior direcionamento do crédito para microcrédito, por exemplo, no caso, por exemplo, da Caixa Econômica, reduzir também algumas funções que a Caixa Econômica não tem tanta expertise para aumentar a eficiência. Isso vai contribuir para gerar mais recursos, poupar mais recursos para o microcrédito, para a população. Resumindo, a sua visão é de que nós teremos melhorias em 2019? Eu acredito que sim. Eu acho que se... Agora, o ponto é a velocidade disso. Eu acho que o apoio político aí parece que está bem robusto. Isso é um ponto positivo, que está ajudando também a cair o dólar em relação ao real. A unificação do discurso entre a área política do governo e a área econômica, do ministro Paulo Guedes com o ministro Onyx, né? Me parece que está bem unido também a equipe econômica, também no comprometimento desse ajuste que vão ter das medidas, que vão ser anunciadas em breve, de forma concreta. E, claramente, o que eu vejo também, há uma percepção que a sociedade também quer ter medidas reduzindo privilégios. Então, isso vai facilitar também, obviamente, uma pressão maior no legislativo para aprovar essas medidas. Então, me parece que esse é o contexto. Agora, tem que ser confirmado isso nos próximos meses. Eu acho que a lua de mel ainda existe entre investidores e esse governo ainda, mas é necessário também que sejam aprovadas as medidas, né? Porque também, né, a algum momento, se isso também não se confirmar, essa lua de mel termina e pode haver até uma reversão cambial, até muito mais forte até. Bom, você acaba de ouvir, Eduardo Velho, se confirmadas as propostas do governo, a estimativa é de que a economia caminhe bem. Mas cuidado, a velocidade do andamento é perigosa para alguns solavancos. Passamos o recado? E um ponto importante, o prêmio de risco hoje no Brasil, que está na faixa, pelo título CDS, pelo custo do credit swap de 5 anos, está na faixa de 200 pontos base, 180 pontos. Isso equivaleria, hoje seria equivalente a um câmbio abaixo de 3,70. Então, na verdade, o mercado está correto. Hoje, a tendência realmente do dólar é realmente ficar um pouco mais baixo, mudou de patamar. Agora, repito, tem que se confirmar essa velocidade, avanço e aprovação dessas reformas. Caso contrário... Exatamente. Vai haver uma reversão, com certeza disso. E a Bolsa também é outro indicador interessante. E a Bolsa barata, seria a Bolsa na faixa de 92, 93 mil pontos,
é uma bolsa na faixa de 24 a 25 mil pontos em dólar, 24 mil, né? Então, já teve picos de 40 mil pontos em termos de dolarizados. Então, há um espaço também ainda para a bolsa também trilhar outros patamares, caso sejam confirmadas essas medidas do governo. Agradeço sua presença aqui conosco, Eduardo. Eduardo Velho, economista-chefe da GO Associados. Perspectivas, a princípio, muito boas para 2019. Se elas se confirmam, vendo, acompanhando aí o andar da carruagem, que nós vamos saber se haverá mesmo esse avanço. Mais uma vez, obrigado, Eduardo. Voltamos ao programa.